Quero aprender a estudar economia, mas não faço a menor ideia de por onde começar. Fique aqui nesse vídeo que hoje eu vou ensinar para vocês meio que um passo a passo e algumas dicas do que você pode fazer para aprender economia. Primeiro de tudo, vamos considerar a economia uma ciência novíssima, uma novíssima ciência, ou seja, ela vai surgir ali em meados do século XIX com mais força, tá? Mas obviamente ela surge oficialmente no século XVIII. A gente começa a debater como ciência econômica e vai tirando do espectro do pensamento econômico, principalmente quando a gente tem algumas modelagens matemáticas e algumas formalizações, mais ali no sentido de que englobava também práticas da própria natureza. Hoje é chamado de ciências sociais aplicadas. E para você aprender economia, obviamente você tem que ler Adam Smith. Ele é o pai da economia moderna, da forma que a gente conhece, e antes dele a gente transmite mais aquela ideia do pensamento econômico e não de algo que viria a ser um ponto científico. Para você entender o segmento do liberalismo, Thomas Paine também é um ótimo autor para você entender principalmente essa parte social. Agora, uma das minhas principais dicas é sempre leia os desenvolvimentistas. Mesmo que você não goste dos desenvolvimentistas, se você quiser entender a economia moderna mesmo, após o período pós-guerra, você precisa compreender todos os estudos e resgates dos neoclássicos e clássicos que funcionaram para a reestruturação de grandes nações como a China. E aqui vai o meu favorito, que é o Arthur Luz, Ele é um grandíssimo economista, eu tenho certeza que vocês vão adorar ler um pouquinho sobre a posição dele dentro da vertente clássica e neoclássica também, E uma outra dica, quando for ler os desenvolvimentistas, faça fichamentos. Fichamentos são tudo e vão te ajudar demais em qualquer leitura que você for ter. Literalmente qualquer uma. Esse aqui é um exemplo de fichamento que eu fiz. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de um fichamento que eu fiz. Eu vou dar um zoom para mostrar para vocês, mas basicamente você vai colocar citações da obra, o que é mais importante. E você pode fazer isso aqui com literalmente qualquer obra, tá? Eu recomendo que você conheça Keynes, Hayek, Menger, que são grandíssimos economistas para você entender o sentido moderno das coisas, Milton Friedman, tá? Vamos começar pelo Menger, vamos começar aí pelos neoclássicos, Menger, Jevons, Walras, tá? Claro que começar pelos clássicos a gente já começa lá no ensino médio, a gente estuda bastante sobre Marx, Ricardo, a gente estuda bastante sobre Smith e, obviamente, pegar os neoclássicos é muito importante, Jevons, Walras e Menger, tá? Que é o fundador da escola austríaca. Logo em seguida, eu recomendo bastante o estudo de Keynes e Hayek, que eu acho que são importantíssimos para a delimitação do que viria a ser, uma das maiores batalhas econômicas que rendeu um Nobel a Hayek, mas que também rendeu aí grandes promessas, grandes trabalhos e grandes promessas advindas da própria teoria de Keynes em si. Os pós-keynesianos trouxeram aí uma grande fomentação e uma formalização da ciência em si. Entender depois sobre Friedman, outro ganhador de Nobel que vem numa era posterior, para poder conversar um pouquinho aí sobre o padrão fiduciário, entre várias outras questões que são pertinentes até o momento atual. E não se esqueçam de, nesse meio termo, estudar Mises, tá? Porque o Mises foi professor de Hayek e ele tem muito o que deixar, é um dos grandíssimos, um dos maiores economistas que já pisaram na Terra, que infelizmente não ganhou o Nobel porque ele morreu muito velho, tadinho, e ele sofreu muito também, teve que fugir dos nazistas, Mas para entender o pensamento de Hayek é essencial entender o pensamento de Mises. Mises influenciou muitos ganhadores de Nobel e a praxeologia é muito importante. Meu Deus do céu, eu não sirvo para isso aqui, foda-se. A praxeologia ela é muito importante naquele aspecto dos determinantes socioeconômicos, do comportamento racional, racionalizado, previsível, Então,
meio que você vai fazendo um conglomerado aí de coisas a se estudar, mas sempre nessa ordem, seguindo sempre os clássicos, neoclássicos, e aí depois você pode dar uma diversificada. E sempre fazendo o famoso fichamento. Quem não souber fazer um fichamento, procura aí no Google. É simplesmente a melhor coisa do mundo para você que está começando a estudar. Eu amo fichamento. O veredito final: aprendam a estudar economia.